Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Química Mais. Estamos juntos aqui mais uma vez para dar seguimento às nossas resoluções de questões para os nossos vestibulares ao Brasil afora. Hoje vamos fazer uma questão sobre estequiometria que foi cobrado no SSA1 da edição de 2022. A questão vai dizer assim, acompanhe. Nas estações de tratamento de água para utilização pública, existem várias etapas, entre elas uma denominada de floculação, em que o óxido de cálcio e o sulfato de alumínio são adicionados à água para a remoção de impurezas, a partir da agregação de partículas pequenas em flóculos grandes. Aí ele diz, as equações químicas a seguir não balanceadas demonstram as reações envolvidas. Então ele deu duas equações aqui para a gente e vai dar lá no comando da questão. Se forem adicionados em um tanque de tratamento 252 kg de óxido de cálcio e 1.126 kg de sulfato de alumínio, qual a massa aproximada de sulfato de cálcio produzida no processo? Meu povo, antes de eu começar, antes da gente relembrar aqui todas as importâncias, os tópicos inerentes à estequiometria, eu tenho que prestar atenção no momento em que ele, de graça, ele não é obrigado a fazer isso, no momento em que ele me fala que eu tenho aqui uma equação ou equações não balanceadas. Eu não consigo trabalhar adequadamente na estequiometria sem que as leis químicas, as leis ponderais, as leis de Lavoisier, Proust e Dalton sejam obedecidas. E essa obediência experimental das leis químicas de uma reação química são verificadas através do balanceamento das equações. Então, vamos fazer aqui a verificação. Observe, na primeira equação química, quando eu for contar elemento por elemento, para identificar se tem algum desbalanceio, vamos assim dizer, se uma quantidade do reagente não está igual ao do produto, eu vou elemento por elemento. Cálcio, eu tenho 1 no reagente, 1 no produto. Hidrogênios, eu tenho 2 no reagente, e no produtozinho aqui, ó, em que ele fala hidróxido de cálcio, você tem o 2 aqui fora do parênteses, o número que aparece fora de um parênteses, ele vai multiplicar todos os elementos que estão dentro. Então, se eu tenho um oxigênio e um hidrogênio, é porque eu vou ter, na verdade, 2 átomos de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Então, eu tenho 2 átomos de hidrogênio no produto, assim como é no reagente. O hidrogênio não está desbalanceado, ele está igual. Olhe para o oxigênio. No reagente, você tem um aqui e outro aqui. Então, você tem um total de 2 átomos de oxigênio nos reagentes, um no óxido de cálcio e outro na água. E no produto? No produto, ó, eu também vou ter a quantidade de 2 oxigênios, porque o número fora do parênteses multiplica todo mundo que está dentro. E eu tenho os 2 oxigênios no total. Então isso significa dizer que a primeira equação ela já está devidamente balanceada. Todo mundo aqui vai ganhar o número 1 de coeficiente estequiométrico. Belezinha? Quando eu for verificar a equação de número 2, aí eu vou ter uma encrenca. Eu vou ter um problema. Por quê? Se eu olhar só para um elemento aqui, ó, eu vejo que eu tenho 2 alumínios no reagente e somente 1 no produto. Então isso significa dizer que eu só em ver o alumínio já sei que a equação não está legal. Eu vou ter que efetuar o balanceamento. Meu povo, quando a gente vai botar a mão na massa para efetuar o balanceamento de uma equação química, o que é que significa isso? Colocar na frente de cada uma das substâncias aqui presente, eu vou colocar um númerozinho que adeque todos os elementos a estarem na mesma quantidade, tanto no reagente como no produto. Nós temos um conjunto, vamos dizer assim, de 2 dicas ou 2 direcionamentos para você efetuar o balanceamento de qualquer equação química através do método das tentativas e não perder muito tempo. Quais são essas 2 dicas? Primeiro, elemento químico que aparecer sozinho, ou seja, substância simples, eu vou deixar ele por último no balanceamento, na ordem dos elementos a balancear. Note que na segunda equação aqui, eu não tenho nenhum elemento sozinho, nenhum elemento na forma de substância simples, então eu não vou poder usar essa dica para essa equação. Mas eu vou poder usar a outra dica das 2 que eu me referi. Qual que é a outra dica? Eu vou começar, prioritariamente, por aqueles elementos que aparecem menos vezes. Quando a gente diz elementos que aparecem menos vezes, a gente não está querendo dizer a quantidade deles numericamente, a gente está querendo dizer
que apareçam com menos frequência, ou seja, em menos substâncias químicas ao longo da reação. Bora evidenciar essa regra aqui, essa lei, essa dica que eu acabei de mencionar. Vamos para o alumínio, que foi onde a gente identificou que a equação estava balanceada. Onde que eu tenho o alumínio aqui na reação, meu povo? Eu tenho ele aqui e eu tenho ele aqui. Ele está presente em 2 lugares. Quem mais? Quais mais eu posso também olhar para ver se está presente em cantos maiores ou menores do que esses? O cálcio. Eu tenho o cálcio aqui e tenho o cálcio aqui. Ele também está presente em 2 lugares. O átomo de hidrogênio, observe, eu tenho ele nessa substância e nessa substância aqui. Ainda outro, enxofre, o S, eu tenho S aqui e tenho S aqui. Então, todos esses elementos que eu marquei aqui, eles estão presentes em apenas 2 lugares, em 2 substâncias ao longo da reação química. Então, em tese, eu posso começar por qualquer um deles. Eu só não vou começar aqui por aquele elemento que está presente em tudo. Qual é o elemento que está presente em todo canto aí, meus amigos? Ele mesmo, é o oxigênio. Note que eu tenho o oxigênio aqui, 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 aqui. Então, eu não vou começar por ele, porque ele está presente em muitas substâncias químicas. Vamos lá, então. Vamos dar, então, essa prioridade. Em tese, você pode começar por qualquer um desses que a gente mencionou, menos o oxigênio, porque eles estão presentes em apenas 2 lugares. Vamos começar pelo alumínio? Observe, está bem facinho aqui na nossa frente, né? Tenho 2 no reagente e só 1 no produto. O que é que eu faço? Coloco um 2 aqui na frente desse produto. Quando eu coloco esse 2 aqui, eu já tenho que garantir que aqui no reagente eu tenha coeficiente 1, para que eu tenha 2 alumínios, tanto no reagente como no produto. O próximo elemento aqui, vamos para o hidrogênio. Geralmente a gente deixa o hidrogênio por último. Vamos para ele, para provar para você que vai dar certo, porque o hidrogênio também só aparece em 2 cantos. Observe, quando eu coloquei esse 2 aqui para balancear o alumínio, eu alterei aqui o número de hidrogênios. Eu tinha um total de 3, concorda? Com esse 2 na frente, então fica 2 vezes 3, 6 átomos de hidrogênio. Ora, se eu tenho 6 átomos de hidrogênio no produto, eu tenho que ter 6 também no reagente. Por enquanto aqui eu só tenho esse 2. Então aqui na frente eu vou ter que colocar um número que multiplicado por 2 seja igual a 6. Esse número é igual a 3. Tranquilão? O átomo de cálcio. Vamos para o átomo de cálcio. No momento em que eu coloco esse 3 aqui, eu balanceio, eu deixo o átomo de cálcio aqui no reagente com 3. Eu tenho que ter 3 também no produto. Então aqui na frente do produto vai entrar o número 3. Beleza? E o enxofre, meu povo, olha como o enxofre acaba já saindo balanceado. Se você observar, eu já tenho um coeficiente estequiométrico na frente de todas as substâncias aí. Então, mesmo aqueles elementos que eu, porventura, nem verifiquei ainda, se eu fiz tudo correto até agora, eles devem estar igual. Bora verificar o enxofre. Eu tenho aqui no produto um enxofre aqui, mas como eu coloquei esse coeficiente 3, fica 3 enxofres. E no reagente, ó, eu tenho um enxofre dentro do parênteses, observe, e o número 3 fora. O que é que o número que está fora faz com quem está dentro? Multiplica. Então, eu vou ficar com 3 enxofres no total. E como o coeficiente aqui da frente é 1, 1 vezes 3, 3. O enxofre está balanceado também. E o oxigênio, hein? Que era aquele que estava presente em um montão de lugares. Bora ver. Aqui, ó, eu tenho o número 2 que está fora. Ele vai multiplicar o oxigênio que está dentro, fica 2 oxigênios. O 3 que está na frente multiplica esses 2. Então, eu vou ter um total, ó, de 6 átomos de oxigênio aqui. Nesse outro reagente, eu vou ter 3 que multiplica esses 4 que estão aqui dentro. 3 vezes 4 vai dar um total de 12 oxigênios, vezes 1, que é o coeficiente, 1 vezes 12, 12. Então, aqui no lado do reagente, eu tenho 18 átomos de oxigênio. Eu tenho que ter 18 também no produto, concorda? Como eu já balanceei todo mundo aí, eu vou apenas verificar que eu tenho isso. Bora lá. 3 aqui de fora, multiplico 1 que está dentro, fica 3. Vezes o coeficiente, que é 2, vai dar um total de quanto? 6 oxigênios nesse produto. E no último produto aqui, ó, eu tenho esse 4 multiplicado pelo coeficiente estequiométrico, 12. 6 nesse produto com 12 nesse outro dá um total de 18. Então, o oxigênio está balanceado,
toda a equação química aí, portanto, ela está devidamente balanceada, beleza? Meu povo, agora que eu tenho as duas equaçõezinhas devidamente, repito, balanceadas, o que eu vou fazer aqui, hein? Eu vou efetuar aqui a soma dessas equações, porque quando eu estou diante de duas equações químicas, eu estou diante de um processo que envolve reações sucessivas. O que significa isso? Reações sucessivas. O processo industrial que está sendo descrito aí, ele envolve duas reações químicas em diferentes momentos. E para você ter a certeza de que se trata de reações sucessivas, eu peço que você olhe para uma substância aqui em particular que vai ser a responsável por tornar essas duas uma só, que é o hidróxido de cálcio. Observe que o hidróxido de cálcio aqui na primeira equação, ela está no produto, ou seja, ela está sendo produzida. E na equação aqui de baixo, nota que ela é um reagente, ou seja, ela está sendo consumida neste processo. Então, isso que significa o quê? Isso quer dizer o quê? Que a substância que foi produzida numa reação vai ser consumida na outra. Matematicamente falando, eu só posso fazer a simplificação dessa substância na hora que eu efetuar a soma se elas estiverem na mesma quantidade. Observe que aqui, ó, na reação 1, eu tenho 1 mol de hidróxido de cálcio, enquanto que na reação 2 eu tenho 3. Foi isso que o balanceamento me disse. Essa quantidade ela não está igual. Então, repito, para que eu possa tornar essas duas equações uma equação só e aí seguir no cálculo estequiométrico, eu vou ter que fazer o cancelamento, a simplificação dessa substância. Só que eu só posso simplificar, repito, quando elas estiverem na mesma quantidade. Aqui embaixo eu tenho 3. Na equação de cima eu tenho apenas 1. Como que eu garanto que eles vão ficar com a mesma quantidade? Eu vou vir na equação de cima, ó, e multiplicar a equação toda por 3. Quando eu multiplicar a equação por 3, vai aparecer 3 aqui, vai aparecer 3 aqui e vai aparecer, que é o meu objetivo, 3 aqui também na frente do hidróxido de cálcio. Somente a partir daí é que eu posso fazer, ó, a simplificação do hidróxido de cálcio. E aí, quando eu fizer essa simplificação, eu somo o que sobrou das duas equações. Somo o que sobrou nos reagentes, coloco no lado dos reagentes. Somo o que sobrou do produto, coloco no lado do produto. Bora ver. O que sobrou aqui no lado dos reagentes, meu povo? Sobrou 3 óxido de cálcio, mais 3 mol de água, mais 1 mol aqui do sulfato de alumínio, Al2SO4, 3. Isso foi o que sobrou nos reagentes. O que sobrou no lado do produto? Aqui embaixo, né? 2 mols de hidróxido de alumínio com 3 mols de sulfato de cálcio. O nome dessa equaçãozinha aqui que eu acabei de montar, a gente chama ela de equação global. É com a equação global que eu vou trabalhar na minha estequiometria. Então, toda vez que a questão, a gente não chegou nem na parte matemática, toda vez que a questão lhe der duas equações químicas ou mais para você brincar, você lembre, tem que efetuar a soma delas para obter a equação global, para obter uma equação só, e para você garantir isso daí, você tem que olhar para aquela substância específica que vai estar unindo duas equações. Essa substância vai estar no produto de uma e no reagente da outra. Ela vai ser produzida e consumida simultaneamente no processo como um todo. Belezinha? Agora que a gente tem a equação global, meus amigos, vamos para a segunda página aqui para despoluir desse balanceamento. Já está aqui prontinha a nossa equação global, que foi fruto da soma das duas equações. Agora sim, nós podemos dar sequência ao cálculo estequiométrico, beleza? A questão, se você observar bem, ela trouxe para a gente duas informações, e essas informações, ó, são de dois reagentes. Ele deu a massa do reagente óxido de cálcio, 252 kg de óxido de cálcio, e ele deu a massa também, ó, do sulfato de alumínio, 1.026 quilos
de sulfato de alumínio, que é o Al2SO4 3. Meu povo, quando ele dá a quantidade específica de 2 reagentes químicos, muito provavelmente um deles vai estar em excesso, um deles vai estar sobrando na reação química. Então, antes que eu possa descobrir aqui o que ele me pergunta, ó, que é a massa do sulfato de cálcio produzida, então isso significa dizer que a pergunta que ele está me fazendo é descobrir a massa de sulfato de cálcio, eu preciso saber aqui qual dos 2 reagentes eu vou usar para efetuar esse cálculo. Se eu vou usar o óxido de cálcio ou se eu vou usar o sulfato de alumínio. Bora fazer uma relembrança aqui sobre o cálculo estequiométrico em si. Observe que os dados que eles estão trazendo para a gente é a massa das substâncias e ele está pedindo a massa de uma outra substância. Então, ó, óxido de cálcio, sulfato de alumínio e sulfato de cálcio, todo mundo aí, todos esses 3 envolvidos, eu vou usar a massa deles. E aí, para poder fazer a relação estequiométrica, eu vou ter que olhar para os coeficientes estequiométricos de cada um deles e transformá-los para massa, porque é com a massa que eu vou fazer toda a minha questão. Aqui eu tenho, observe, 3 mols de óxido de cálcio, 1 mol de sulfato de alumínio, produzindo 3 mols de sulfato de cálcio. Mas repito, como ele está trabalhando com massas e pediu a massa de uma substância, eu vou montar a minha proporção aqui com massa. Como é que eu faço para colocar esses coeficientes estequiométricos para massa? Eu vou usar isso daqui, ó, as massas molares que ele me deu na questão. Eu vou ter que calcular aqui, vai dar um trabalhinho, a gente vai perder 1 minuto na questão. Óxido de cálcio, como é que eu calculo a massa dele, meu povo? Só é um cálcio e um oxigênio. Tá aqui as massas molares dele, ó, 40 e 16. Então você vai ter 40 mais 16, vai dar um total de 56 gramas por mol. Essa é a massa molar do óxido de cálcio. Para o sulfato de alumínio, você vai ter 2 átomos de alumínio, então vai ficar 2 vezes 27, a massa molar do alumínio é 27, mais. Observe só, você tem aqui SO4 e o 3 fora, concorda com isso? Então você vai ter o enxofre vezes 3 e o oxigênio vezes 3. A massa do enxofre é 32, vai ficar multiplicado por 3. E a massa do oxigênio, que é 16, quantos oxigênios eu tenho aqui? 4 vezes 3, 12. Vai ser então multiplicado, deixa eu alinhar aqui, vai ficar multiplicado por 12. Belezinha? Quando você somar tudinho aqui, eu vou logo botar o resultado, isso vai dar uma massa molar de 342 gramas por mol. Beleza? Essa é a massa molar do sulfato de alumínio. E finalmente, a massa molar do sulfato de cálcio. Cálcio, a massa molar é 40, o enxofre é 32 e o oxigênio, a massa molar é 16, tendo 4 oxigênios na molécula. Quando você calcular tudinho aqui, você vai chegar numa massa de 136 gramas por mol. Essa é a massa molar do sulfato de alumínio. Meu povo, o que é que eu vou fazer com essas massas aí agora? Montar a proporção entre as substâncias. Observe que aqui, ó, no óxido de cálcio, fazer de cor diferente, eu tenho 3 mol. Então essa massa molar aqui, ó, ela vai ficar multiplicada por 3. Isso daqui vai dar um total de 168 gramas. É o resultado de 3 vezes 56. A outra massa que eu vou utilizar é a do sulfato de alumínio. Tem massa molar 342. Como só é 1 mol, fica ele mesmo. Não precisa multiplicar por nenhum número. E o produto que está sendo formado lá na direitinha, qual que é a massa molar dele, meu povo? A massa molar aqui do produto é 136. Só que observe que, assim como eu fiz lá no primeiro caso, eu vou ter aqui 3 mols de sulfato de cálcio. Ora, se eu tenho 3 mols de sulfato de cálcio, isso me submete a que situação? Eu vou ter que efetuar o cálculo aqui de 3 vezes 136. Quando você pegar 136 e triplicar, isso daqui vai dar um total de 408 gramas. Eu vou colocar logo aqui direto, 408 gramas. Agora sim você tem uma proporção envolvendo massas das 3 substâncias, porque foi isso que ele lhe colocou na situação problema. Ele lhe trouxe massas de 2 reagentes
e pediu a massa do produto. Então eu não consigo fazer nada sem que antes eu transforme a proporção em mol, que é dado pelos coeficientes, através das massas molares. Aí o que é que eu vou fazer na linha de baixo? Eu vou colocar os dados e a pergunta. Ele deu para a gente 252 kg de óxido de cálcio. Ele disse que utilizou também 1.126 kg de sulfato de alumínio e está perguntando aqui qual que vai ser a massa do sulfato de cálcio. Isso daí tem a cara de uma regra de 3 composta, não é? Mas não será. Por quê? Primeira coisa, você pode estar achando estranho. Professor, você está usando unidade de massa em grama em cima e embaixo usou quilo. Não tem problema. Como todo mundo aí está em massa, você pode simplificar aqui as unidades de cima, pode simplificar os gramas. Então, embaixo vai ficar a unidade quilo como resposta. Só que aqui, eu vou ter que lidar com esse probleminha aqui. Ele está dando para mim 2 reagentes para descobrir aqui qual que vai ser a massa do produto. Ou eu vou usar um reagente, ou eu vou usar outro. Como que eu vou saber qual que eu vou usar, meu povo? Observa aí a proporção entre massas dos 2 reagentes. O óxido de cálcio, da linha de cima para a linha de baixo, ele saiu de 168 e foi para 252. Já o sulfato de alumínio saiu de 342 e foi para 1.126. Ambos aumentaram, é verdade. Só que teve um que aumentou mais do que o outro. Se você observar, quantas vezes 252 é maior do que 168? Basta dividir 252 dividido por 168. Isso aqui dá igual a 1,5. Então significa que aqui aumentou 1,5. Já o outro reagente, 1026, é maior do que 342, é verdade. Quantas vezes? Basta dividir 1026 dividido por 342. Isso aqui é igual a 3. Então aqui ele aumentou 3 vezes, ou seja, quem aumentou mais é porque vai sobrar na reação química. Logo, a gente compreende que o sulfato de alumínio é o nosso reagente que está em excesso e o óxido de cálcio é o reagente chamado de limitante. Quando você tem a quantidade de 2 reagentes sendo fornecida na situação problema, você precisa descobrir quem é o limitante e quem é o excesso. O excesso você não vai utilizar no cálculo estequiométrico, e aí a sua regrinha de 3, ela vai se limitar ao quê? A usar o reagente limitante para achar o produto lá que ele está perguntando na reação. Então, despoluindo disso tudo aqui, eu vou ficar com 168 está para 408, já cancelei as gramas, não foi? E embaixo, 252 quilos vai estar para X. Esse é o procedimento quando a questão me fornece 2 reagentes, eu tenho que descobrir quem é o limitante. O limitante é aquele que proporcionalmente vai aumentar menos do que o outro que vai estar em excesso. Além dessa questão ser de reagente limitante e excesso, que já toma um certo tempo da gente, ele ainda colocou algo que tomou também tempo, que foi o lance lá das reações sucessivas. Então não é uma questão tão rápida assim de ser resolvida no vestibular. Belezinha? Quando você fizer aqui os meios pelos extremos, você vai achar a resposta final de 612 quilos de sulfato de cálcio. Você encontra isso na letra C de casa. Meu povo, até a próxima resolução de questão. Fique com Deus. Tchau, tchau.